Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Arete Jus. Está começando mais um episódio e hoje nosso convidado especial serão os temas dos recursos repetitivos do STJ publicados em 2021. E nós vamos começar pelo direito administrativo, ambiental, civil, direito da criança e do adolescente, do consumidor, direito empresarial, direito falimentar, direito financeiro, direito penal, processual penal, previdenciário, processual civil, registral, tributário e urbanístico. Mas antes de começarmos, deixe o seu like, faça sua inscrição, que é muito importante para a gente e para o algoritmo do YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast e outras plataformas entenderem que o nosso conteúdo é de grande relevância. Vamos lá, galera? Recursos repetitivos 2021, Direito Administrativo, tema 1097, com a origem no informativo 715. Veículo de propriedade de pessoa jurídica, multa pela não indicação do condutor infrator, dupla imputação, necessidade, uma na lavratura do auto de infração e outra na imposição da penalidade. Artigo 257, parágrafo 8º do Código de Trânsito Brasileiro. Destaque: em se tratando de multa aplicada às pessoas jurídicas proprietárias de veículo, fundamentada na ausência de indicação do condutor infrator, é obrigatório observar a dupla notificação. A primeira, que se refere à autuação da infração, e a segunda sobre a aplicação da penalidade, conforme estabelecido nos artigos 280, 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro. Tema 1056. Fonte do informativo 715. Mandado de segurança coletivo. Associação de Oficiais Militares do Estado do Rio de Janeiro. AMRJ. Substituta processual. Limites subjetivos da coisa julgada. Integrantes da categoria substituída oficiais. Lista apresentada no momento do ajuizamento ou filiação à associação impetrante. Irrelevância. Destaque: a coisa julgada formada no mandado de segurança coletivo 205.051.01.01.6159-0, impetrado pela Associação de Oficiais Militares do Estado do Rio de Janeiro, AMRJ, enquanto substituta processual, beneficia os militares e respectivos pensionistas do antigo Distrito Federal, integrantes da categoria substituída, oficiais, independentemente de terem constado da lista apresentada no momento do ajuizamento do mandamos ou de serem filiados à associação impetrante. Tema 1080. Informativo. Origem no informativo 710. Improbidade administrativa. Sanções do artigo 12 da Lei 8429 de 1992. Prescrição. Pedido de ressarcimento dos danos causados ao erário. Prosseguimento da ação civil pública. Possibilidade. Destaque: na ação civil pública por ato de improbidade administrativa, é possível o prosseguimento da demanda para pleitear o ressarcimento do dano ao erário, ainda que sejam declaradas prescritas as demais sanções previstas no artigo 12 da Lei 8.429 de 1992. Tema 1094, com origem no informativo 710. Concurso público. Exigência de título de ensino médio profissionalizante ou completo com curso técnico em área específica. Candidato portador de diploma de nível superior na mesma área profissional. Qualificação superior à exigida. Investidura no cargo. Possibilidade. Destaque: o candidato aprovado em concurso público pode assumir cargo que, segundo o edital, exige título de ensino médio profissionalizante ou completo com curso técnico em área específica. Caso não seja portador desse título, mas detenha diploma de nível superior na mesma área profissional. Tema 1055. Informativo 700, com origem no informativo 706. Ação de improbidade administrativa, indisponibilidade de bens, inclusão do valor da multa civil no importe a ser bloqueado, incidência nas ações ancoradas no artigo 11 da Lei 8.429 de 1992. Destaque:
É possível a inclusão do valor de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens decretada em ação de improbidade administrativa, inclusive nas demandas ajuizadas com esteio na prática de conduta prevista no artigo 11 da Lei 8.429, de 1992, tipificador da ofensa aos princípios nucleares administrativos. Tema 1064, com origem no informativo número 702. Inscrição em dívida ativa, benefício previdenciário indevidamente recebido, qualificado como enriquecimento ilícito, aplicabilidade dos parágrafos 3º e 4º do artigo 115 da Lei 8.213, de 1991, com redação dada pela medida provisória número 780 de 2017, Lei número 494 de 2017, e medida provisória número 871 de 2019, Lei número 13.846 de 2019. Aos processos em curso donde constam de créditos constituídos anteriormente. Impossibilidade. Destaque. Primeiro destaque. As inscrições em dívida ativa dos créditos referentes a benefícios previdenciários ou assistenciais pagos indevidamente ou além do devido, constituídos por processos administrativos que tenham sido iniciados antes da vigência da medida provisória número 780 de 2017, convertida na Lei 13.494 de 2017, antes de 22 de maio de 2017, são nulas, devendo a constituição desses créditos ser reiniciada através de notificações e intimações administrativas, a fim de permitir-se o contraditório administrativo e a ampla defesa aos devedores e, ao final, a inscrição em dívida ativa, obedecendo-se os prazos prescricionais aplicáveis e, destaque 2, as inscrições em dívida ativa dos créditos referentes a benefícios previdenciários ou assistenciais pagos indevidamente ou além do devido contra os terceiros beneficiados que sabiam ou deveriam saber da origem dos benefícios pagos indevidamente em razão de fraude, dolo ou coação, constituídos por processos administrativos que tenham sido iniciados antes da vigência da medida provisória número 871 de 2019, convertida na Lei 13.846 de 2019, antes de 18 de janeiro de 2019, são nulas, devendo a constituição desses créditos ser reiniciada através de notificações ou intimações administrativas, a fim de permitir-se o contraditório administrativo e a ampla defesa aos devedores e, ao final, a inscrição em dívida ativa, obedecendo-se os prazos prescricionais aplicáveis. Tema 1009, informativo 688. Com origem no informativo 688. Servidor público. Devolução de valores recebidos. Artigo 46. Caput da Lei 8.112 de 1990. Revisão da tese definida no tema repetitivo 531 do STJ. Ausência de alcance nos casos de pagamento indevido decorrente de erro de cálculo operacional da administração pública. Possibilidade de devolução, salvo inequívoca presença da boa-fé objetiva. Destaque: os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo, operacional ou de cálculo, não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o devedor, diante do caso concreto, comprovada sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Tema 503, com origem no informativo número 685, Servidor Público Federal. Quintos, incorporação de função comissionada. Período entre 8 de abril de 1988 a 4 de setembro de 2001. Matéria decidida sob o rito da repercussão geral. Recurso extraordinário número 638.115 do Ceará. Juízo de retratação. Destaque A. Servidores públicos federais civis não possuem direito a incorporações de quintos ou décimos pelo exercício de funções e cargos comissionados entre a edição da Lei nº
9.624, de 1998, e a medida provisória 2.225/48, de 2001. Destaque B. Porém, os servidores públicos que recebem quintos ou décimos pelo exercício de funções e cargos comissionados entre a edição da Lei nº 9.624, de 1998, e a medida provisória número 2.225, de 48, de 2001, seja por decisão administrativa ou decisão judicial não transitada em julgado, possuem direito subjetivo de continuar recebendo os quintos ou décimos até o momento de sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. A linha C. Destaque C. Nas hipóteses em que a incorporação aos quintos ou décimos estiver substanciada em coisa julgada material, não é possível a descontinuidade dos pagamentos de imediato. Tema 1028, com origem no informativo 685. Ocupante de cargo público de agente de trânsito, inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, incompatibilidade, incidência do artigo 28, inciso 5 da Lei 8.906, de 1994. Destaque: o exercício da advocacia, mesmo em causa própria, é incompatível com as atividades desempenhadas por servidor ocupante de cargo público de agente de trânsito, nos termos do artigo 28, inciso 5 da Lei 8.906, de 1994. Galera, não se esqueça de se inscrever no canal aí, hein, galera. Este arquivo ficará... O arquivo da STJ ficará disponibilizado na descrição do vídeo, hein, galera. Agora nós vamos para o direito ambiental. Tema 1010, com origem no informativo número 694. Áreas de preservação permanente. Delimitação da extensão da faixa não edificável a partir das margens de cursos da água naturais. Área urbana consolidada. Incidência do artigo 4º, inciso 1 da Lei nº 2.651, de 2012, novo Código Florestal, ou do artigo 4º, caput, inciso 3 da Lei 6.766, de 1979, Lei de Parcelamento do Solo Urbano, critério de responsabilidade, aplicação do novo Código Florestal. Destaque: na vigência do novo Código Florestal, Lei 12.651, de 2012, a extensão não edificável nas áreas de preservação permanente de qualquer curso d'água, perene ou intermitente, em trechos caracterizados como área urbana consolidada, deve respeitar o que é disciplinado pelo seu artigo 4º, caput, inciso 1, alíneas A, B, C, D, E e E, a fim de assegurar a mais ampla garantia ambiental a esses espaços territoriais especialmente protegidos e, por conseguinte, a coletividade. Tema 1036, Tema 1036, com origem no informativo 685. Apreensão de veículo utilizado na prática de infração ambiental. Desnecessidade de comprovação de uso específico e exclusivo com essa finalidade. Destaque: a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do parágrafo 4º do artigo 25 da Lei 9.605, de 1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional. Já acabou, já. Agora vamos para direito civil. Tema 1078. Com origem no informativo 721. Alienação fiduciária. Baixa de gravame do veículo. Atraso por parte da instituição financeira. Dano moral em re ipsa. Não configuração. Destaque: o atraso por parte de instituição financeira na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral em re ipsa. Tema 1068, com origem no informativo 714. Seguro de vida em grupo, adicional de cobertura por invalidez funcional permanente total por doença, IFPD. Indenização securitária, perda da existência independente do segurado. Condição: legalidade,
declaração médica, necessidade, concessão de aposentadoria por invalidez pelo INSS, insuficiência. Destaque: não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença, IFPD, em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica. Tema 1067, com origem no informativo 714, Plano de Saúde, tratamento por meio de fertilização in vitro, ausência de cláusula contratual expressa, custeio, inviabilidade. Destaque: salvo disposição contratual expressa, os planos de saúde não são obrigados a custear o tratamento médico de fertilização in vitro. Tema 977, com origem no informativo 710. Previdência complementar aberta. Reajuste dos benefícios. Circular SUSEP número 11.000 de 1996. Índice Geral de Preços de Ampla Publicidade. IPCA-E. Índice na falta de repactuação. Taxa referencial. TR. Não cabimento. Destaque: a partir da vigência da Circular SUSEP número 11 de 1996, é possível ser pactuado que os reajustes dos benefícios dos planos administrativos pelas entidades abertas de previdência complementar passem a ser feitos com utilização de um Índice Geral de Preços de Ampla Publicidade, INPC, IBGE, IPCA, IBGE, IGPM, FGV, IGP, DI, FGV, IPC, FGV ou IPC-FIP. Na falta de repactuação, deve incidir o IPCA-E. Tema 948, com origem no informativo número 694. Legitimidade do não associado para a execução da sentença. Ação civil pública manejada por associação na condição de substituta processual. Representação prevista no artigo 15, inciso 21 da Constituição Federal. Destaque: em ação civil pública proposta por associação na condição de substituta processual, possuem legitimidade para liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente. Tema 1066, com origem no informativo número 692. ECAD, Direitos Autorais, Aparelhos, Rádio e Televisão, em quartos de hotel, motel e afins. Transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais. Leis 9.610 de 1998 e Lei 11.771 de 2008. Compatibilidade. TV por assinatura, bis in idem, não configurado. Destaque: A. A disponibilização de equipamentos em quarto de hotel, motel ou afins para a transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais permite a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, o ECAD. Destaque B. A contratação por empreendimento hoteleiro de serviços de TV por assinatura não impede a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, ECAD, inexistindo bis in idem. Tema 1021, com origem no informativo número 684. Verbas remuneratórias, reconhecimento pela Justiça Trabalhista, inclusão nos cálculos dos proventos de complementação de aposentadoria, impossibilidade, ausência de prévio custeio, modulação de efeitos da decisão, recálculo do benefício em ações já ajuizadas, possibilidade, ampliação da tese firmada no tema repetitivo 955 do STJ. Destaque 1. A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada,
é inviável a inclusão dos reflexos de quaisquer verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria. Destaque 2. Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderem contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho. Destaque 3. Modulação dos efeitos da decisão. Artigo 927, parágrafo 3º do Código de Processo Civil de 2015. Nas demandas ajuizadas na Justiça Comum até 8/8/2018, data do julgamento do recurso especial número 1.312.736 do Rio Grande do Sul, tema repetitivo número 955 do STJ. Se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar de que as parcelas de natureza remuneratória devem compor a base de cálculo das contribuições a serem recolhidas e servir de parâmetro para o cômputo da renda mensal inicial do benefício, e a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte a ser vertido pelo participante, de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. Destaque 4. Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar. Tema 1032, com origem no informativo número 684, Plano de Saúde, cláusula de coparticipação, a razão máxima de 50%. Informação e ajuste ao consumidor, transtorno psiquiátrico, internação superior a 30 dias por ano, abusividade afastada, validade, equilíbrio financeiro. Destaque: nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, a razão máxima de 50% do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro. Galera, isso aí, terminando direito civil, agora vamos para direito da criança e do adolescente. Galera, não se esqueça de se inscrever no canal, hein? Dar like nesse vídeo e compartilhar com seus melhores amigos. Vamos lá. Tema 1058, com origem no informativo número 685. Matrícula de menores em creches ou escolas. Conflito de competência, direito à educação, competência absoluta da Justiça da Infância e da Juventude, artigos 148, inciso 4 e 209 da Lei 8.069 de 1990. Destaque: a Justiça da Infância e da Juventude tem competência absoluta para processar e julgar causas envolvendo a matrícula de menores em creches ou escolas, nos termos dos artigos 148, inciso 4 e 209 da Lei 8.069. Terminou sobre criança e adolescente, agora vamos para direito do consumidor. Tema 1078, com origem no informativo 721. Alienação fiduciária, baixa de gravame do veículo, atraso por parte da instituição financeira, dano moral em ré ipsa, não configuração. Esse daqui eu acho que foi falado no direito civil. Mas vamos lá. Destaque: o atraso por parte de instituição financeira na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, o dano moral em ré ipsa. Tema 1061, com origem no informativo 720. Vulnerabilidade do consumidor, contrato de empréstimo, impugnação de autenticidade de assinatura, ônus da prova, instituição financeira. Destaque:
na hipótese em que o consumidor, o autor, impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade. Código de Processo Civil, artigo 6º, artigo 369 e 429, inciso 2. Tema 1068, com origem no informativo número 714. Seguro de vida em grupo, adicional de cobertura por invalidez funcional permanente total por doença, IFPD. Indenização securitária, perda da existência independente do segurado. Condição, legalidade, declaração médica, necessidade, concessão de aposentadoria por invalidez pelo INSS, insuficiência. Destaque: não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença, IFPD, em contrato de seguro de vida em grupo, condicionado ao pagamento da indenização securitária à perda da existência independentemente do segurado, comprovada por declaração médica. Tema 1067, informativo número 714, plano de saúde, tratamento por meio de fertilização in vitro, ausência de cláusula contratual expressa, custeio, inviabilidade. Destaque: salvo disposição contratual expressa, os planos de saúde não são obrigados a custear o tratamento médico e fertilização in vitro. Acho que esse tema aqui estava em direito civil. Tema 1032, com origem no informativo número 684. Plano de saúde. Cláusula de coparticipação. A razão máxima de 50%. Informação e ajuste ao consumidor. Transtorno psiquiátrico. Internação superior a 30 dias por ano. Abusividade afastada. Validade. Equilíbrio financeiro. Destaque: nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor. A razão máxima de 50% do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro. Acabamos com o consumidor, vamos para direito empresarial. Não se esqueça de se inscrever no canal, hein, galera. Direito consumidor. Então vamos lá, empresarial. Tema 1022, com origem no informativo 684. Recuperação judicial e falência. Decisões interlocutórias. Hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas na Lei 11.101 de 2005. Risco de lesão grave e de difícil reparação exigidos pelo CPC de 1973. Ressignificação do cabimento à luz do CPC de 2015. Natureza jurídica do processo recuperacional. Liquidação e execução negacional. Natureza jurídica do processo falimentar. Liquidação e execução coletiva. Aplicabilidade da regra do artigo 1015, parágrafo único do CPC de 2015. Cabimento do agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos recuperacionais e falimentares. Modulação dos efeitos. Segurança jurídica e proteção da confiança. Destaque: cabe agravo de instrumento de todas as decisões interlocutórias proferidas no processo de recuperação judicial e no processo de falência, por força do artigo 1015, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Tema 1021, com origem no informativo número 684. Recuperação judicial. Crédito, existência, sujeição aos efeitos do processo de soerguimento. Artigo 49. Caput da Lei nº 11.101 de 2005. Data do fato gerador. Destaque: para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. Terminamos empresarial, agora direito falimentar. Tema 1092, com origem no informativo número 718. Execução fiscal, falência, pedido de habilitação de crédito, fazenda pública, possibilidade. Destaque: é possível a fazenda pública habilitar em processo de falência crédito tributário objeto de execução fiscal em curso, mesmo antes da vigência da Lei 14.112 de 2020.
e desde que não haja pedido de constrição de bens no feito executivo. Tema 1022, com origem no informativo 684. Recuperação judicial e falência, decisões interlocutórias, hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas na Lei 11.101 de 2005, risco de lesão grave e de difícil reparação exigidos pelo CPC de 1973, ressignificação do cabimento à luz do CPC de 2015, natureza jurídica do processo recuperacional, liquidação e execução negocial, natureza jurídica do processo falimentar, liquidação e execução coletiva, aplicabilidade da regra do artigo 1015, parágrafo único do CPC de 2015, cabimento de agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos recuperacionais e falimentares, modulação de efeitos, segurança jurídica e proteção da confiança. Destaque: cabe agravo de instrumento de todas as decisões interlocutórias proferidas no processo de recuperação judicial e no processo de falência, por força do artigo 1015, parágrafo único do CPC de 2015. Tema 1051, com origem no informativo 684. Recuperação judicial, crédito, existência, sujeição aos efeitos do processo de soerguimento, artigo 49, caput da Lei 11.101 de 2005, data do fato gerador. Destaque: para o fim de submissão aos efeitos de recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que se ocorreu o seu fato gerador. Galera, agora vamos para o direito financeiro. Tema 1064, com origem no informativo número 702. Inscrição em dívida ativa, benefício previdenciário indevidamente recebido, qualificado como enriquecimento ilícito, aplicabilidade dos parágrafos 3º e 4º do artigo 1015 do artigo 115 da Lei 8.213 de 1991, com redação dada pela medida provisória número 780 de 2017, Lei número 494 de 2017 e medida provisória número 871 de 2009, Lei número 13.846 de 2019, aos processos em curso, donde constam créditos constituídos anteriormente. Impossibilidade. Destaque número 1. As inscrições em dívida ativa dos créditos referentes a benefícios previdenciários ou assistenciais pagos indevidamente ou além do devido constituídos por processos administrativos que tenham sido iniciados antes da vigência da medida provisória número 780 de 2017, convertida na Lei 13.494 de 2017, antes de 25 de maio de 2017, são nulas, devendo a constituição desses créditos ser reiniciada através de notificações, intimações administrativas, a fim de permitir-se o contraditório administrativo e a ampla defesa aos devedores, e, ao final, a inscrição em dívida ativa, obedecendo-se os prazos prescricionais aplicáveis, e destaque 2. As inscrições em dívida ativa dos créditos referentes a benefícios previdenciários ou assistenciais pagos indevidamente ou além do devido contra os terceiros beneficiados que sabiam ou deveriam saber da origem dos benefícios pagos indevidamente em razão de fraude, dolo ou coação, constituídos por processos administrativos que tenham sido iniciados antes da vigência da medida provisória número 871 de 2019. Convertida na Lei 13.846 de 2019, antes de 18 de janeiro de 2019 são nulas, devendo a constituição desses créditos ser reiniciada através de notificações e intimações administrativas a fim de permitir-se o contraditório administrativo e a ampla defesa aos devedores e, ao final da inscrição em dívida ativa, obedecendo-se os prazos prescricionais aplicáveis. Tá bom, agora vamos para direito penal. Tema 931, com origem no informativo 720. Cumprimento da pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos substitutiva, inadimplemento da pena de multa, compreensão firmada pelo STF na ADI número 3.150, com origem no DF,
manutenção do caráter de sanção criminal à pena de multa, distinguishing, impossibilidade de cumprimento da pena pecuniária pelos condenados hipossuficientes, violação de preceitos fundamentais, excesso de execução, extinção da punibilidade, revisão de tese. Destaque: na hipótese de condenação concomitantemente à pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária pelo condenado que comprovar a impossibilidade de fazê-lo não obsta ao reconhecimento da extinção da punibilidade. Tema 1077, com origem no informativo 1072. Dosimetria da pena. Artigo 59 do Código Penal. Condenações pretéritas. Com trânsito em julgado. Valoração negativa da personalidade e conduta social. Impossibilidade. Destaque: condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente. Direito Processual Penal. Tema 1084, com origem no informativo 699. Execução penal, progressão de regime, alterações promovidas pela Lei 13.964 de 2019, pacote anticrime, diferenciação entre reincidência genérica e específica, ausência de previsão dos lapsos relativos aos reincidentes genéricos, lacuna legal, integração da norma, aplicação dos patamares previstos para os apenados primários, retroatividade da lei penal mais benéfica. Destaque: é reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no artigo 112, inciso 5, da Lei 13.964 de 2019, o pacote anticrime. Aqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante. Agora vamos para Direito Previdenciário. Tema 1083, com origem no informativo 719. Aposentadoria especial. Agente nocivo, ruído. Nível de intensidade variável. Habitualidade e permanência. Metodologia do nível de exposição normalizado. NEM. Regra. Critério do nível máximo de ruído. Pico de ruído. Ausência do NEM. Adoção. Destaque: o reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido através de nível de exposição normalizado, NEM. Ausente tal informação, deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído, pico de ruído, desde que perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço. Tema 1044, informativo 715, ação acidentária. Parte autora sucumbente, beneficiária da gratuidade da justiça, isenção do ônus sucumbenciais do artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213, de 1991, custeio de honorários periciais adiantados pelo INSS, artigo 8º, parágrafo 2º, da Lei 8.620, de 1993, responsabilidade do Estado. Dever constitucional de prestar assistência aos hipossuficientes. Destaque: nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais adiantados pelo INSS constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que o sucumbente é a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do artigo 129 da Lei 8.213, de 1991. Tema 1068, informativo 714, seguro de vida em grupo, adicional de cobertura por invalidez funcional permanente, total por doença, IFPD, indenização securitária, perda da existência independente do segurado, condição, legalidade, declaração médica, necessidade, concessão de aposentadoria por invalidez pelo INSS, insuficiência. Destaque: não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença, IFPD, em contrato de seguro de vida em grupo,
condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independentemente do segurado, comprovado por declaração médica. Tema 1031 com origem no informativo número 711. Vamos lá, galera, força aí. Possibilidade do reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante, mesmo após a emenda constitucional número 103 de 2019, efeito integrativo, acréscimo na redação da tese fixada no item 10 do acórdão embargado. Destaque: é possível o reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante, mesmo após a emenda constitucional número 103 de 2019, com ou sem o uso de arma de fogo, em data posterior à Lei 9.032 de 1995 e ao Decreto número 2.172 de 1997, desde que haja a comprovação da efetiva nocividade da atividade, por qualquer meio de prova até 5 de março de 1997, momento em que se passa a exigir a apresentação de laudo técnico ou elemento material equivalente, para comprovar a permanente, não ocasional nem intermitente, exposição à atividade nociva, que coloque em risco a integridade física do segurado. Tema 1005, com origem no informativo número 702. Benefício previdenciário. Revisão. Tetos das emendas constitucionais número 20 e 41 de 2003. Valores reconhecidos judicialmente, em ação de conhecimento individual, cujo pedido coincide com aquele anteriormente formulado em ação civil pública, interrupção da prescrição quinquenal, data do ajuizamento da ação individual. Destaque: na ação de conhecimento individual, proposta com o objetivo de adequar a renda mensal do benefício previdenciário aos tetos fixados pelas emendas constitucionais de 20 de 98 e 41 de 2003, e cujo pedido coincide com aquele anteriormente formulado em ação civil pública, a interrupção da prescrição quinquenal para recebimento das parcelas vencidas, é a data de ajuizamento da lide individual, salvo se requerida sua suspensão, na forma do artigo 104 da Lei nº 8.078 de 1990. Tema 1064, com origem no informativo número 720. Inscrição em dívida ativa, benefício previdenciário indevidamente recebido, qualificado como enriquecimento ilícito, aplicabilidade dos parágrafos 3º e 4º do artigo 115 da Lei 8.213 de 1991, com redação dada pela medida provisória número 780 de 2017, Lei nº 494 de 2017, e medida provisória número 871 de 2019, Lei nº 13.846 de 2019, aos processos em curso donde constam créditos constituídos anteriormente. Impossibilidade. Destaque. Destaque 1. As inscrições em dívida ativa dos créditos referentes a benefícios previdenciários ou assistenciais pagos indevidamente ou além do devido constituídos por processos administrativos que tenham sido iniciados antes da vigência da medida provisória número 780 de 2017, convertida na Lei nº 13.494 de 2017, antes de 22 de maio de 2017, são nulas, devendo a constituição desses créditos ser reiniciada através de notificações, intimações administrativas a fim de permitir-se o contraditório administrativo e a ampla defesa aos devedores e, ao final, a inscrição em dívida ativa, obedecendo-se os prazos prescricionais aplicáveis e... Destaque 2. As inscrições em dívida ativa dos créditos referentes a benefícios previdenciários ou assistenciais pagos indevidamente ou além do devido contra os terceiros beneficiados que sabiam ou deveriam saber da origem dos benefícios pagos indevidamente, em razão de fraude, dolo ou coação, constituídos por processos administrativos que tenham sido iniciados antes da vigência da medida provisória número 871 de 2019, convertida na Lei 13.846 de 2019, antes de 18 de janeiro de 2019, são nulas, devendo a constituição desses créditos ser reiniciada através de notificações, intimações administrativas, a fim de se
a fim de permitir-se o contraditório administrativo e a ampla defesa aos devedores e, ao final, a inscrição em dívida ativa, obedecendo-se os prazos prescricionais aplicáveis. Tema 1057, com origem no informativo 702. Regime Geral de Previdência Social, RGPS, artigo 112 da Lei 8.213 de 1991, âmbito de aplicação, ação revisional de aposentadoria de segurado falecido e de pensão por morte, ausência de iniciativa do segurado em vida, legitimidade ativa de pensionistas e sucessores, ordem de preferência, diferenças devidas e não pagas. Destaque 1. O disposto no artigo 112 da Lei 8.213 de 1991, segundo o qual o valor não recebido em vida pelo segurado só será pago aos seus dependentes habilitados à pensão por morte ou, na falta deles, aos seus sucessores na forma da lei civil, independentemente de inventário ou arrolamento, é aplicável aos âmbitos judicial e administrativo. Destaque 2. Os pensionistas detêm legitimidade ativa para pleitear, por direito próprio, a revisão do benefício derivado, pensão por morte, caso não alcançada pela decadência, fazendo jus às diferenças pecuniárias pretéritas não prescritas, decorrentes da pensão recalculada. Destaque 3. Caso não decaído o direito de revisar a renda mensal inicial do benefício originário do segurado instituidor, os pensionistas poderão postular a revisão da aposentadoria, a fim de auferirem eventuais parcelas não prescritas resultantes da readequação do benefício original, bem como os reflexos na graduação econômica da pensão por morte. E, destaque 4. A falta de dependentes legais habilitados à pensão por morte, os sucessores herdeiros do segurado instituidor definidos na lei civil são partes legítimas para pleitear, por ação em nome próprios, a revisão do benefício original, salvo ser decaído o direito ao instituidor, e, por conseguinte, de haverem eventuais diferenças pecuniárias não prescritas, oriundas do recálculo da aposentadoria do decujus. Artigo 682, informativo número 700. Auxílio acidente. Fixação do termo inicial. Dia seguinte. Cessação do auxílio doença. Artigo 86, parágrafo 2º da Lei 8.213 de 1991. Destaque. O termo inicial do auxílio acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio doença que lhe deu origem, conforme determina o artigo 86, parágrafo 2º da Lei 8.213 de 1991. Tema 1050, com origem no informativo número 694. Benefício previdenciário, pagamento na via administrativa, total ou parcial após a citação válida, honorários advocatícios, não alteração, base de cálculo, totalidade dos valores devidos. Destaque. O eventual pagamento do benefício previdenciário na via administrativa, seja ele total ou parcial, após a citação válida, não tem o condão de alterar a base de cálculo para os honorários advocatícios fixados na ação de conhecimento, que será composta pela totalidade dos valores devidos. Tema 979, com origem no informativo número 688, benefício previdenciário. Artigo 115, inciso 2 da Lei 8.213 de 1991, devolução de valores recebidos por força de interpretação errônea e de má aplicação da lei. Não ocorrência. Erro material ou operacional da administração. Inequívoca presença da boa-fé objetiva. Possibilidade de devolução. Destaque. Os pagamentos indevidos aos segurados decorrentes de erro administrativo, material ou operacional, não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela administração, são repetíveis, sendo legítimo o desconto no percentual de até 30% de valor do benefício pago ao segurado beneficiário, ressalvada a hipótese em que o segurado, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo, com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Tema 979, com origem no informativo 688. Benefício previdenciário.
Artigo 115, inciso 2 da Lei 8.213, de 1991. Devolução de valores recebidos por força de interpretação errônea e de má aplicação da lei. Não ocorrência. Erro material ou operacional da administração. E não inequívoco presença de boa-fé objetiva. Possibilidade de devolução. Destaque: os pagamentos indevidos aos segurados decorrentes de erro administrativo, material ou operacional, não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela administração, são repetíveis, sendo legítimo o desconto no percentual de até 30% de valor do benefício pago ao segurado beneficiário, ressalvada a hipótese em que o segurado, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Tema 1011, com origem no informativo 685, Regime Geral de Previdência Social, aposentadoria por tempo de contribuição, segurado professor, cálculo do benefício, incidência do fator previdenciário, interpretação dos artigo 29 e 56 da Lei 8.213, de 1991, com redação dada pela Lei nº 9.876, de 1999. Destaque: incide o fator previdenciário no cálculo da renda mensal inicial de aposentadoria por tempo de contribuição do professor vinculado ao regime geral de previdência social, independentemente da data de sua concessão, quando a implementação dos requisitos necessários à obtenção do benefício se der após o início da vigência da Lei 9.876, de 1999, ou seja, a partir de 29 de novembro de 1999. Acabamos previdenciário, galera. Vamos para o direito processual civil. Vamos lá, galera. Pega o café, a água e vamos. Tema 1061, com origem no informativo número 720. Vulnerabilidade do consumidor. Contrato de empréstimo, impugnação de autenticidade de assinatura, ônus da prova, instituição financeira. Destaque: na hipótese em que o consumidor, autor, impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato bancário, juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade. CPC, artigo 6º, 369 e 429, inciso 2. Tema 1044. Informativo 715. Ação acidentária. Parte autora, sucumbente, beneficiária da gratuidade da justiça, isenção de ônus sucumbenciais do artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213, de 1991, custeio de honorários periciais adiantados pelo INSS, artigo 8º, parágrafo 2º, da Lei 8.620, de 1993, responsabilidade do Estado, dever constitucional de prestar assistência aos hipossuficientes. Destaque: nas ações de acidente de trabalho, os honorários periciais adiantados pelo INSS constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que o sucumbente, a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais prevista no parágrafo único do artigo 129 da Lei 8.213, de 1991. Tema 1056, com origem no informativo número 715, Mandado de Segurança Coletivo, Associação de Oficiais Militares do Estado do Rio de Janeiro, AME-RJ, substituta processual, limites subjetivos da coisa julgada, integrantes da categoria substituída, oficiais, lista apresentada no momento do ajuizamento ou filiação à associação impetrante e relevância. Destaque: a coisa julgada formada no mandado de segurança coletivo número 2005-51-01-016159-0, impetrado pela Associação de Oficiais Militares do Estado do Rio de Janeiro, AME-RJ, enquanto substituta processual, beneficia os militares e respectivos pensionistas do antigo Distrito Federal, integrantes da categoria substituída, oficiais, independentemente de terem constado da lista apresentada no momento do ajuizamento do mandamus, ou de serem filiados à associação impetrante. Tema 1054, com origem no informativo 710. Execução fiscal. Recolhimento antecipado das custas para a citação postal do devedor. Exigência indevida. Exegese
do artigo 39 da Lei 6.830 de 1980. Destaque: a teor do artigo 39 da Lei 6.830 de 1980, a Fazenda Pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensado de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida. Tema 1040, com origem no informativo número 710. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Decreto-Lei nº 911 de 1969. Apreciação da contestação antes da execução da medida liminar. Impossibilidade. Destaque: na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911 de 1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar. Tema 1000, com origem no informativo número 703. Cominação de astrentes na exibição de documentos requeridos contra a parte ex-adversa. Cabimento na vigência do Código de Processo Civil de 2015. Necessidade de prévio juízo de probabilidade de prévia tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva. Destaque: desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no artigo 400, parágrafo único do CPC de 2015. Tema 1057, com base no informativo número 702. Regime Geral de Previdência Social, RGPS. Artigo 112 da Lei nº 8.213, de 1991. Âmbito de aplicação: ação revisional de aposentadoria de segurado falecido de pensão por morte, ausência de iniciativa do segurado em vida, legitimidade ativa de pensionistas e sucessores, ordem de preferência, diferenças devidas e não pagas. Destaque: número 1. O disposto no artigo 112 da Lei 8.213, de 1991, segundo o qual o valor não recebido em vida pelo segurado só será pago aos seus dependentes habilitados à pensão por morte ou, na falta deles, os seus sucessores na forma da lei civil, independentemente de inventário ou arrolamento, é aplicável aos âmbitos judicial e administrativo. Destaque número 2. Os pensionistas detêm legitimidade ativa para pleitear, por direito próprio, a revisão do benefício derivado, pensão por morte, caso não alcançada pela decadência, fazendo jus às diferenças pecuniárias pretéritas não prescritas, decorrentes da pensão recalculada. Destaque número 3. Caso não decaído o direito de revisar a renda mensal inicial do benefício originário do segurado instituidor, os pensionistas poderão postular a revisão da aposentadoria, a fim de auferirem eventuais parcelas não prescritas resultantes da readequação do benefício original, bem como os reflexos na graduação econômica da pensão por morte. E, destaque número 4. A falta de dependentes legais habilitados à pensão por morte, os sucessores herdeiros do segurado instituidor, definidos na lei civil, são partes legítimas para pleitear, por ação e em nome próprios, a revisão do benefício original, salvo ser decaído o direito ao instituidor e, por conseguinte, de haverem eventuais diferenças pecuniárias não prescritas, oriundas do recálculo da aposentadoria de cujos. Tema 1001, informativo número 684, verbas remuneratórias. Reconhecimento pela Justiça Trabalhista, inclusão nos cálculos de proventos de complementação de aposentadoria, impossibilidade, ausência de prévio custeio, modulação de efeitos da decisão, recálculo do benefício em ações já ajuizadas, possibilidade, ampliação da tese firmada no tema repetitivo 955 do STJ. Destaque número 1. A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática,
de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos de quaisquer verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos de renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria. Galera, chegamos a 1 hora já, hein? Destaque número 2. Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho. Destaque número 3. Modulação dos efeitos da decisão. Artigo 927, parágrafo 3º do Código de Processo Civil de 2015. Nas demandas ajuizadas na Justiça Comum até 8/8/2018, data do julgamento do RESP 1.312.736 do Rio Grande do Sul, tema repetitivo no 955 do STJ, se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar de que as parcelas de natureza remuneratória devem compor a base de cálculo das contribuições a serem recolhidas e servir de parâmetro para o cômputo da renda mensal inicial do benefício, e a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte a ser vertido pelo participante, de valor a ser apurado pelo estudo técnico atuarial em cada caso. Destaque número 5. Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar. Tema 1053, com origem no informativo 688. Ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho, presença do INSS, incompetência dos juizados especiais da Fazenda Pública. Destaque: os juizados especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho, em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte. Tema 961, com origem no informativo 688. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Exclusão do sócio do polo passivo. Prosseguimento da execução em relação ao executado e ou responsáveis. Honorários advocatícios. Destaque: é possível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta. Tema 1026, com origem no informativo número 686, inscrição do devedor em cadastro de inadimplentes por decisão judicial. Execução fiscal. Artigo 1º da Lei 6.830 de 1980. Aplicação subsidiária do CPC. Possibilidade: deferimento do requerimento de negativação. Desnecessidade de esgotamento prévio de outras medidas executivas. Destaque: o artigo 782, parágrafo 3º do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema Serasa-Jude, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável a existência do direito ao crédito previsto na certidão de dívida ativa, CDA. Tema 1022. Recuperação judicial e falência. Decisões interlocutórias. Hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas na Lei 11.101 de 2005. Risco de lesão grave e de difícil reparação exigidos pelo Código de Processo Civil de 1973.
ressignificação do cabimento à luz do CPC de 2015, natureza jurídica do processo recuperacional, liquidação e execução negocial, natureza jurídica do processo falimentar, liquidação e execução coletiva, aplicabilidade da regra do artigo 1015, parágrafo único do Código de Processo Civil de 2015, cabimento de agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos recuperacionais e falimentares, modulação de efeitos, segurança jurídica e proteção da confiança. Destaque: cabe agravo de instrumento de todas as decisões interlocutórias proferidas no processo de recuperação judicial e no processo de falência, por força do artigo 1015, parágrafo único do Código de Processo Civil de 2015. Acabamos mais um tema. Agora vamos para direito registral. Tá acabando, galera. Tá acabando. Faltam 10, quase 10 páginas. Direito registral, tema 1025, com origem no informativo número 700. Imóvel particular desprovido de registro, loteamento irregular, usucapião, possibilidade. Destaque: é cabível a aquisição de imóveis particulares situados no setor tradicional de Planaltina, Distrito Federal, por usucapião, ainda que pendente o processo de regularização urbanística. Mais um tema: direito tributário. Tema 962, com origem no informativo número 719, execução fiscal, redirecionamento, dissolução irregular da pessoa jurídica, sócio ou terceiro não sócio, poderes de gerência à época do fato gerador, excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, inexistência. Destaque: o redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou terceiro não sócio que, embora exercessem poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular, conforme artigo número 135, inciso 3 do Código Tributário Nacional. Tema 1092, com origem no informativo 718, execução fiscal, falência, pedido de habilitação de crédito, fazenda pública, possibilidade. Destaque: é possível a fazenda pública habilitar em processo de falência crédito tributário objeto de execução fiscal em curso, mesmo antes da vigência da Lei 14.112 de 2020 e desde que não haja pedido de constrição de bens no feito executivo. Tema 1054, com origem no informativo 710. Execução fiscal, recolhimento antecipado das custas para a citação postada do devedor. Exigência indevida. Exegese do artigo 39 da Lei 6.830 de 1980. Destaque: a teor do artigo 39 da Lei 6.830 de 1980, a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida. Tema 878, com origem no informativo número 706. Vamos lá, galera. Força aí, dá like no vídeo e se inscreva no canal. Imposto de renda da pessoa física, IRPF, incidência sobre juros de mora, adaptação da jurisprudência do STJ ao que o julgado pelo STF no recurso ordinário número 855.091 do Rio Grande do Sul, tema 808, RG. Preservação em parte da... Tema 808 de repercussão geral. Preservação em parte das teses julgadas no RESP número 1.089.720 do Rio Grande do Sul e recurso representativo da controvérsia no RESP 1.227.133 do Rio Grande do Sul. Preservação da totalidade da tese julgada no recurso representativo da controvérsia, o RESP 1.138.685 de Santa Catarina. Integralidade, estabilidade e coerência da jurisprudência.
Destaque. Destaque 1. Regra geral. Os juros de mora possuem natureza de lucros cessantes, o que permite a incidência do imposto de renda. Destaque 2. Os juros de mora decorrentes do pagamento em atraso de verbas alimentares a pessoas físicas que escapam à regra geral da incidência do imposto de renda, posto que, excepcionalmente, configuram indenização por danos emergentes. Destaque 3. Escapam à regra geral da incidência do imposto de renda sobre juros de mora aqueles cuja verba principal seja isenta ou fora do campo da incidência do imposto de renda. Tema 1048. Imposto. Vixe, esse daqui eu não coloquei um origem informativo. Imposto de transmissão, causa amortiza e doação. ITCDM. Doação não declarada. Prazo decadencial. Artigo 133, inciso 1 do CTN. Primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Destaque. O imposto de transmissão, causa amortiza e doação, referente à doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual, a contagem do prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador em conformidade com os artigos 144 e 173, inciso 1, ambos do CTN. Tema 961, com origem no informativo número 688, execução fiscal, exceção de pré-executividade, exclusão do sócio do polo passivo, prosseguimento da execução em relação ao executado e ou responsáveis, honorários advocatícios. Destaque. É possível a fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta. Tema 1026, com base no informativo 686. Inscrição do devedor em cadastro de inadimplentes por decisão judicial. Execução fiscal. Artigo 1º da Lei 6.830, de 1980. Aplicação subsidiária do CPC. Possibilidade. Deferimento do requerimento de negativação, desnecessidade do esgotamento prévio de outras medidas executivas. Destaque. O artigo 782, parágrafo 3º do Código de Processo Civil é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema Serasa-Jude, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável a existência do direito ao crédito previsto na certidão de dívida ativa, CDA. Vamos para mais um tema, direito urbanístico, galera. O último tema. Tema 1025, com base no informativo número 700. Imóvel particular desprovido de registro, loteamento irregular, uso capião, possibilidade. Destaque. É cabível a aquisição de imóveis particulares situados no setor tradicional de Planaltina, Distrito Federal, por uso capião, ainda que pendente o processo de regularização urbanística. Tema 1010, com base no informativo número 694. Esse eu acho que é o último, galera. Áreas de preservação permanente, delimitação da extensão da faixa não edificável a partir das margens de cursos da água naturais, área urbana consolidada, incidência do artigo 4º, inciso 1 da Lei nº 12.651 de 2012, novo Código de Processo Civil, ou do artigo 4º, caput, inciso 3 da Lei 6.766 de 1979, Lei de Parcelamento do Solo Urbano, critério da especialidade, aplicação do novo Código Florestal. Tema 1010. Destaque. Na vigência do novo Código Florestal, Lei 12.651 de 2012, a extensão não edificável das áreas de preservação permanente de qualquer curso d'água, perene ou intermitente, em trechos caracterizados como área urbana consolidada, deve respeitar o que disciplinado pelo artigo 4º, caput, inciso 1, alíneas A, B, C, D e E, a fim de assegurar a mais ampla garantia ambiental a esses espaços territoriais, especialmente protegidos, e, por conseguinte,
à coletividade. Galera, chegamos ao fim dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça. E se você gostou desse episódio, deixa o seu like, deixa a sua opinião. Tem separado os recursos repetitivos de 2020. Deixa o seu like se você quiser que a gente grava. Compartilhe com seus amigos. Deixe seu feedback aí, galera. Esse vídeo ficou um pouco longo, mas eu vou colocar as partes que estão... Colocar o índice aí no vídeo. E é isso aí, galera. Até a próxima. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Bons estudos. Tchau, obrigado.